E o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que há uma onda de ataques ao Poder Judiciário e de retrocesso democrático em curso no mundo todo. No domingo, durante conferência em Portugal, o ministro sugeriu a existência do que chamou de iniciativas populistas para minar a independência do Poder Judiciário. No caso do Brasil, Gilmar Mendes declarou que há uma proposição neste sentido, tramitando no Legislativo, de autoria de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Movidos por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, várias propostas de emenda constitucional foram recentemente apresentadas ao Congresso. Para citar algumas, uma das propostas busca criar mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Algo inédito na experiência brasileira, na qual todo juiz tem mandato vitalício. Outra proposta permite que o parlamento anule as decisões do Supremo Tribunal que, segundo a maioria, ultrapassem a competência legislativa. Essas medidas provavelmente não serão aprovadas pelo parlamento, mas, se forem, serão barradas pelo Supremo Tribunal. Fecho aspas. Ainda sobre o tema, Gilmar Mendes declarou, abro aspas, novamente. Embora a estrutura judicial seja frequentemente complexa e obscura, e reformas possam ser frutíferas e, portanto, bem-vindas, reformas maliciosas com o único intuito de minar a independência judicial não podem ser toleradas, pois elas fazem parte da onda de retrocesso democrático que ocorre globalmente, encontrando no judiciário seu principal defensor e talvez a última fortaleza em pé. Fecho aspas para o ministro Gilmar Mendes. Olha, a gente encontrou essa declaração aos 45 do segundo tempo, foi dada num evento em Portugal, Augusto. Em Portugal. Todos eles só falam fora do Brasil, né? Em Portugal, eu sugiro o seguinte, não precisa fazer o teste da Paulista, não. Faça o teste... É Lisboa que ele está? Deve ser, não, passa por lá. Sai às ruas de Lisboa. Algum brasileiro... Turma brinca dizendo que cearense você encontra em qualquer país do mundo, né? Cearense é um migrante mesmo. E eu gosto muito dessa faceta do cearense. Onde você vai, você encontra. O brasileiro bravo com... Bravo é gentileza, né? Bravo com o Supremo você encontra em qualquer lugar do planeta. Eles têm de andar com pessoas, ônibus ali pertinho, uma van, esperando e tal. Eles têm de andar protegidos, porque senão vai aparecer alguém gritando coisas em português. São palavras perfeitamente inteligíveis e não são agradáveis. Por que o brasileiro agora deu de ser tão ingrato? O brasileiro, ele sempre vê o lado bom dos homens públicos, né? E não consegue enxergar essa luta insana do Supremo em favor da democracia. Eles estão cuidando da verdade, eles estão querendo purificar as redes sociais e ninguém percebe isso. Agora estão querendo mandato para ministro e ele vem dizendo, como? Isso nunca aconteceu. O que nunca aconteceu foi um Supremo tão ativista quanto esse bando de advogados, quanto formado por esse bando de advogados que é o de hoje. O único que foi aprovado num concurso de ingresso na magistratura foi o Fux, que esqueceu tudo que aprendeu como juiz trabalhando na primeira instância do Rio de Janeiro e na segunda. Aí ele já começou a virar o político que acha que a culpa é do robô. A culpa toda é do robô. Precisa prender o robô para resolver o problema das fake news. Aí entra o Toffoli para falar dos trens de Minas e tal. Aquilo ali é um negócio que se você juntar pega uma junta psiquiátrica, põe ali nos bastidores para assistir, olha, eles não vão dar voz de prisão porque eles não têm esse poder de polícia. Mas eles vão sugerir uma camisa de força
mas não vai sobrar para ninguém, não vai faltar para ninguém. Para ninguém. Piotr, é Lisboa, sim, Augusto, Claro. nesse evento. Agora, quando o ministro Gilmar Mendes diz que medidas podem até ser aprovadas pelo Congresso, mas se forem, serão barradas pelo Supremo, trocando em miúdos, para usar aí o português, né? Ele quer dizer que o povo, a vontade popular não vai ser cumprida. Combinar com assim. o povo. Ele acabou de dizer que o Congresso não pode legislar. E se legislar e eles discordarem, eles vão lá e mudam tudo. Não, embora seja poder legislativo. Sim, sim. Não pode legislar. O poder judiciário, que só devia julgar e corretamente, esse legisla. Claro, né? O executivo vai brigar com eles. Tem um ladrão que assumiu a presidência porque eles soltaram. Eu vou pegar essa último trecho de aspas que você leu aí, Paula, do ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: embora a estrutura judicial seja frequentemente complexa e obscura, ele disse, um dos sentidos de algo obscuro é que é sombrio. Pronto. Bom, ele está dizendo então que a estrutura judicial é sombria, mas vamos lá. Reformas possam ser frutíferas e, portanto, bem-vindas. Reformas maliciosas, com o intuito de minar a independência judicial, não podem ser toleradas. Mandato de ministro, eu já ouvi isso nos anos 90. Nos anos 90 eu fiz reportagem sobre esse assunto. Não tinha bolsonarismo naquela época. Aí a outra decisão é o Congresso que quer anular decisões do STF quando afronta, obviamente, a prerrogativa do Congresso, que é de legislar. Só um pouco de semântica já resolve. O Augusto já lembrou. Legislativo, legisla, juiz, julga. Vamos lá. E a outra coisa que ele chamou, inclusive, de pigmeus morais, né? Diz que era um casuísmo do Senado, que votou, a Câmara ainda não votou, de anular, não permitir que ministro anule uma decisão do Congresso com um juiz apenas, ou seja, por decisão monocrática. Onde é que isso é, digamos, reformas maliciosas, ministro Gilmar Mendes? Depois ele diz o seguinte, pois elas fazem parte da onda de retrocesso democrático, tudo é assim, né? Tudo é retrocesso democrático quando vai contra o Supremo. Interferir nos outros poderes é o quê? Ir contra a Constituição é o quê? Mas vamos lá, que ocorre globalmente, já tem que colocar, né, num plano maior. Encontrando no judiciário seu principal defensor e talvez a última fortaleza em pé. Ele acha que o Supremo é a última fortaleza que defende a democracia. Bom, ministro Gilmar Mendes, ele chamou inclusive o Pacheco, olha só, de pigmeu moral, porque o pigmeu moral, o Pacheco também defendeu essa decisão monocrática, não pode anular a decisão do Congresso, né?